Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Vamos continuar o nosso curso de Eletrônica 3. Estávamos vendo, né? A última aula foi a aproximação de Van der Pol e esta aproximação, a utilidade dela, né? Criar uma regra geral para análise de amplificadores, né? Para análise de amplificadores, não, análise de osciladores, certo? Então nós vamos ver o nosso tipo de oscilador, que é o oscilador com ponte de Wien, certo? Então, o modelo desse oscilador de ponte de Wien é o seguinte: nós temos, em vez de o circuito LC, né, o nosso modelo original era esse, né, um LC, uma resistência, né, as perdas representadas por uma condutância e algum elemento aqui amplificador que tinha essa realimentação negativa. A gente vai fazer um pouco diferente agora, né? Então vamos lá. Em vez de a gente ter uma malha LC, nós vamos ter uma malha com dois capacitores. Então, vamos ver como é que vai ser essa malha, certo? Então, primeiro de tudo, eu vou criar aqui uma malha R2 e C2. Eles têm esses nomes, obviamente, porque a gente vai ter um outro resistor e um outro capacitor. Deixa eu desenhar melhor aqui. R2 e C2. Beleza. Este valor aqui em C2 vai ser introduzido num amplificador diferencial. Então, no amplificador operacional, pode ser um amplificador diferencial qualquer, mas aqui a gente vai usar um amplificador diferencial, certo? Que tenha aqui a sua característica como a gente já conhece, né? A saída, a tensão de saída aqui, é uma função da diferença entre essas duas tensões, né? Uma função de V mais menos V menos, que tipicamente será uma função linear, né? Eu vou fazer uma realimentação negativa. Vou chamar esses resistores de RA e RB. Esses resistores estão aqui só para criar essa função, né? Como esse cara daqui é um amplificador não inversor, eu sei que esse VO será igual a 1 mais RA sobre RB vezes essa tensão V mais aqui. Certo? Para isso que RB e RA estão aqui. E agora está faltando o quê? Está faltando a realimentação positiva, né? Eu vou fazer a realimentação positiva utilizando um resistor R1 e um capacitor C1. Então este oscilador é o oscilador ponte de Wien. Note que ele já tem uma série de coisas melhores, né, do que quando a gente compara com o nosso oscilador lá de iodo túnel. Primeiro, a gente está usando dois capacitores. Né? Dois capacitores de modo geral, né, são muito mais fáceis de fazer com precisão do que indutores. Né? É muito mais fácil a gente trabalhar com capacitores em graus de precisão maior. Tá? E obviamente resistores, aí é bem maior o controle que nós temos. A gente tem também um controle maior dessa função A. Tá? A gente vai mostrar aqui ó, que essa função f de x é o ganho do amplificador operacional. Então aqui a gente ganha todas as vantagens do amplificador operacional. Resistência de saída baixa, resistência de entrada alta e alto grau de linearidade. A desvantagem que nós temos... Então eu vou até colocar isso aqui. Quais são as vantagens? É a precisão do circuito. Como a gente consegue substituir o indutor, a gente consegue controlar com muito maior precisão. 2, a linearidade. Isso vem a partir do fato de a gente estar usando o amplificador operacional. 3, as impedâncias. Que pode parecer que não, mas lá no nosso oscilador, no nosso osciladorzinho,
Vou só colocar o modelo aqui geral dele, certo? Esse G aqui está representando as perdas internas. I mais o diodo, a saída é aqui, certo? Eu não posso chegar e ele simplesmente ligar no próximo circuito. Porque se eu ligo numa carga RL, RL está entrando dentro do valor de G aqui. RL afeta o valor de G. Então eu preciso colocar aqui em RL alguma coisa que tenha impedância alta, né? Então eu vou precisar fazer um buffer aqui para não carregar RL para dentro do circuito, alterando o meu epsilon, tá? Porque epsilon depende de G. Epsilon é o meu parâmetro da ponta de vinho. Nesse circuito aqui, ó, eu já estou tomando a saída do circuito na saída de um amplificador operacional. Então eu já tenho essa resistência de saída baixa. E a minha resistência de entrada alta também vai fazer com que a impedância do meu amplificador operacional não altere esse paralelo entre R2 e R1 aqui. Então, são várias as vantagens. A grande desvantagem a gente pode dizer que é o tamanho. De fato, o oscilador de ponte de Wien é maior do que um oscilador a diodo túnel. O amplificador operacional é maior, né? R1, R2, C1, C2, mas o oscilador do diodo túnel tem um indutor. Indutor costuma ser grande, né? Mas a maior desvantagem aqui é que a minha resposta em frequência, a minha frequência, portanto, de oscilação, é limitada pelo amplificador operacional. Uma das formas que a gente tem de sanar esse problema é trocar o meu amplificador operacional por um amplificador comum. Então eu posso aqui utilizar um amplificador, certo, transistorizado e substituir aqui no lugar do amplificador operacional só para fazer essa função f de v. Mas tenha em mente que isso introduz aí uma não linearidade no seu circuito e obviamente a gente perde as vantagens das impedâncias também. E perde a vantagem da precisão, uma vez que se você substituir isso aqui por um circuito transistorizado, o seu circuito aqui vai introduzir uma impedância vista aqui em paralelo com R2. Tá? Então, bem, é uma troca, certo? Para ganhar precisão, linearidade e impedância, a gente tem essa desvantagem da limitação da frequência do amplificador operacional. Então, em geral, quando a gente está trabalhando com frequências baixas e a gente deseja fazer um oscilador de ponte de Wien, né, isso aqui é tranquilo. Ou melhor, se a gente deseja fazer um oscilador harmônico, né, o oscilador de ponte de Wien é uma excelente aplicação. Vamos modelar esse cara da seguinte forma. A gente já sabe que esse ganho aqui é um ganho positivo, então vamos modelar ele da seguinte forma. Vamos colocar aqui o resistor R2, capacitor C2, os dois capacitores, a minha malha de realimentação positiva, R1, C1, e eu vou omitir o meu amplificador, vou simplesmente dizer que eu tenho um ganho A. Então, se essa tensão aqui, eu vou chamar essa tensão aqui de V1, e vou chamar essa tensão aqui de V2, que é igual a um certo ganho A, vou chamar ele de A maiúsculo, vezes V1. A gente já usava sempre essa letra aqui para o oscilador de ponto de Wien. E na verdade eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem chamar de A por enquanto, eu vou deixar no caso geral. Vou dizer que V2 é uma função de V1. Esse f não é o mesmo f que a gente usou na última aula, tá? Esse f é uma função nova. É óbvio que para o amplificador operacional, então para o amp-op, essa função aqui a gente vai dizer que ela é linearizada, ela é 1 mais RA sobre RB, 1 mais RA sobre RB vezes V1. Certo? Mas por hora vamos deixar generalizado com F de V. A gente pode chamar essa corrente que flui na malha de realimentação de I1. Então nós podemos ter aí duas equações a partir desse circuito. A primeira delas vai ser que essa corrente I1 é igual
Essa corrente I1 entrando nesses dois nós aqui, eu posso dizer que ela é V1 sobre R2, pela lei de Ohm, mais a corrente no capacitor, que é C dV/dt, né? Então, C dV1 dt. Beleza. A minha segunda equação vai ser a lei de Ohm nessa associação série. Tá? Então, eu posso dizer que a minha diferença de tensão aqui, que é V2 menos V1, essa diferença de tensão, vai ser a corrente vezes o resistor, então I1 R1, mais essa mesma corrente I1 que passa pelo capacitor. Né? Então, essa I1 é igual a C dV dt, e eu quero resolver para V, né? VC aqui para ser essa tensão no capacitor. Então, essa minha tensão no capacitor vai ser 1 sobre C1, que é C1, né? Integral de 0 a T de I1 de T, dt. Então, é isso que eu vou substituir aqui. 1 sobre C1 integral de 0 a T de I1 dt, certo? Isso é igual a V2 menos V1. A gente consegue trabalhar com essa segunda equação um pouquinho mais, porque eu sei que V2 é F de V1. Então, eu posso dizer que F de V1 menos V1 é igual a I1 R1 mais 1 sobre C1 integral de 0 a T de I1 dt. Para substituir aqui, na verdade eu já posso substituir aqui, mas antes eu vou derivar em relação ao tempo esta função aqui. Eu vou derivar essa segunda equação. Então, derivando em relação ao tempo, o que eu tenho? df V1 dt menos dv1 dt é igual a R1 di dt, que é I1, né? Mais 1 sobre C1 vezes I1. Beleza. Aí agora eu substituo I1 nessa equação. Então aqui tenho df V1 dt menos dv1 dt igual a R1, aí a derivada desses dois termos aqui, certo? Então, a derivada desse primeiro termo aqui, ó, é 1 sobre R2, então eu já vou colocar aqui R1 sobre R2, dv1 dt, dv1 dt mais 1 sobre... Opa, peraí. Essa é a derivada do primeiro termo. Aí o segundo termo vai ser R1C2. É melhor deixar isso aqui separadinho, porque senão vai embolar. R1 que multiplica. Né? Ah, ó, já embolei. Aqui é 1 sobre... Não, é... Desculpa a gente me confundir. R1. Aí agora eu vou derivar. Derivar isso aqui no tempo. Então, 1 sobre R2... dv1 dt mais a derivada desse segundo cara aqui, né? Então é C, isso aqui é C2, não é isso? Esse é C2 que eu estou olhando aqui, essa equação veio daqui, C2. Então, mais C2, que a constante sai, e isso aqui derivado no tempo. Então, derivada segunda de V1 em relação ao tempo, fechei, mais 1 sobre C1 vezes I1. Agora é só copiar. Então, V1 sobre R2 mais C2 dV1 dt. Fechou? Beleza, né?
Então agora eu tenho uma equação de segundo grau que resolve para a tensão. Veja que eu não tenho corrente em nada, né? Eu estou só com os elementos R1, R2, C1, C2, né? E a minha função f de v. Então eu posso resolver essa equação aqui e ela vai resultar no seguinte, quando a gente isola todos os termos, ela vai resultar em derivada segunda da tensão em relação ao tempo, que é V1, né? Estou resolvendo para essa tensão V1, mais a derivada em relação ao tempo de 1 sobre R1 C1 mais 1 sobre R2 C2 mais 1 sobre R1 C2, tudo isso vezes V1, menos 1 sobre R1 C2 f de V1. Veja que f de V1 estava dentro da derivada, ele continua dentro da derivada, né? A gente só na multiplicação vai surgir um termo R1C2 e aí a gente coloca ele para dentro. Mais V1 sobre R1R2 C1 C2. Tudo isso aqui é igual a zero. Aqui é só uma movimentação algébrica, vocês podem fazer para encontrar essa equação. Bem, a partir daqui a gente já tem a equação diferencial que define o comportamento do nosso circuito. A gente já sabe que a frequência ao quadrado vai ser 1 sobre esse cara daqui. E aí agora a gente pode fazer mais aproximações. Por conveniência, a gente pode fazer R1 igual a R2 e C1 igual a C2. A gente vai escolher, então isso aqui vai ser arbitrário. Faz sentido a gente fazer essa escolha, uma vez que a gente tem muitos graus de liberdade aqui para determinar o nosso circuito, né? Então, para determinar a frequência, temos 4 componentes, então não precisa, né, ser tão livre assim. A gente pode diminuir os graus de liberdade na hora de fazer essa determinação. E quando a gente faz isso, a nossa equação se torna d2v1 dt ao quadrado mais derivada em relação ao tempo de... Aí aqui ó, vai dar 3v1 sobre R1C1, ou melhor, RC agora, né? 3v1 sobre RC menos f de v1 sobre RC. Então a gente pode tirar o RC dessa equação e colocar ele para fora. Então aqui vai ficar mais 1 sobre RC de V1 menos, 3V1 menos F de V1 mais V1 sobre RC ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Nós já sabemos a partir do nosso polinômio característico que a frequência de oscilação ao quadrado será igual a 1 sobre RC ao quadrado, né? Por conta desse termo aqui, já que aqui eu tenho unitário, né? Já está aqui normalizado certinho. Então, portanto, o meu ômega zero é igual a 1 sobre RC. Eu já posso fazer a minha normalização no tempo. Eu vou dizer que a minha variável t, que é ômega zero t, vai ser igual a t sobre RC. Então, quando eu faço essa normalização, eu vou chegar mais próximo aqui da minha equação de Van der Pol normalizada. Então, aqui, ó, desse primeiro caso, o que vai surgir? Vai surgir RC, D2V1, DT2, agora é o T grande, DT2,
mais... Gente, faltou alguma coisa aqui, não faltou? Faltou a derivada. Só faltou isso aqui, ó. Faltou essa derivada antes do 1 sobre RC. Então, mais 1 sobre RC derivada em relação ao tempo dessa função. Agora sim. ddt vezes isso, mais... Ok. Beleza. Então, vamos lá. RC, D2, V1, dt, agora o T grande. Aí faltou aqui o RC ao quadrado, né? Isso aqui é RC ao quadrado. Mais o que? Mais 1 sobre RC. Então, quando eu faço essa normalização, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando d dt, isso aqui é assim, né? d dt em dt dt d, só que na ordem errada. Assim, dt grande, dtzinho. dt grande, dtzinho. Pela regra da cadeia. Então, na verdade, aqui, quando eu faço essa substituição, se for de segunda ordem, né? Se for de segunda ordem, eu estou fazendo d2v1 dt2. Eu estou fazendo isso aqui ser igual a dt2 d2t dt2 dv1 dt. Então, na verdade, isso aqui vai ser 1 sobre RC ao quadrado. Então, eu fiz na direção errada. 1 sobre RC ao quadrado. Então, aqui eu já tenho 1 sobre RC vezes... Aí, esse ddt vai ser o de primeira ordem, né? Então, eu estou tirando esses dois aqui. O de primeira ordem, sem o V1, né? Porque aqui, no caso, essa função vai ser toda essa função aqui. Então, esse dtzinho vai ser 1 sobre RC. Então, vezes 1 sobre RC de novo. Então, vai dar RC ao quadrado. dt vezes... derivando 3v1 menos fv1. Mais esse v1 aqui já está sobre RC ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Então, como a gente espera da normalização, né? Se você fizer direito, vai cancelar RC, RC e RC ao quadrado. Então, a nossa equação normalizada para a frequência d2v1 dtzão ao quadrado mais dtzão, que é t grande, 3v1 menos f de v1, fechou, fechou, mais v1 igual a zero. Então, agora a gente precisa lidar com a tensão aqui na parte central, certo? Então, nós vamos dizer que a nossa função f de v, agora vai ser de v1, né? Será 3v1 menos f de v1. Portanto, se a gente analisa qual que é o nosso ponto de operação, no ponto quiescente, né? Então, a derivada parcial de f de v1 em relação a v1 no ponto quiescente vai ser 3 menos a derivada de fzinho de v1 em relação a v1 no ponto quiescente, que v1 no ponto quiescente, que a gente já definiu esse cara daqui como sendo a. Dessa vez ele é positivo, tá? Essa derivada aqui é positiva. Por quê? De que função eu estou falando? Estou falando da função do meu amplificador não inversor. Esse aqui é o ganho do meu amplificador não inversor, que eu posso chamar de A. A gente chamou de A lá em cima, né? Então, é 3 menos A. Portanto, essa derivada aqui no ponto quiescente, o meu ganho em pequenos sinais vai ser, só para a gente deixar na mesma notação, menos A menos 3. E, portanto, esse será o meu
epsilon. Tá? Esse será, na verdade, o meu parâmetro epsilon. A menos 3. Eu vou dizer que isso aqui é igual a menos epsilon. Quando eu substituo aqui na minha função, né, o que eu vou encontrar? Então, vamos substituir esse cara daqui. Eu vou encontrar a derivada segunda de V1 em relação ao meu tempo normalizado, mais... Cadê? Onde é que está? Bom, eu estou expandindo essa divisão aqui, né? Então, vamos lá. Eu tenho... Opa, cadê? Estava onde? Estava aqui. Então, eu vou derivar em relação ao meu tempo normalizado, 3V1. Então, 3 dV1 dt. Essa é a minha derivada da primeira parcela. Essa segunda parcela tem menos derivada em relação ao tempo de quem? De f de V1. Então, aqui novamente pela regra da cadeia, como é que eu vou expandir? df de V1 dt, eu vou dizer que é igual a... No final eu quero obter isso aqui, né? dv1 dtzão. Então, aqui dtzão... como é que é? dv1 não. No final eu quero obter isso. E aqui vai ser... eu estou fazendo besteira aqui. Eu quero obter no final df dv. df dv dv dt. Certo? Que aí eu cancelo aqui e obtenho no final df dt. Então, esse df dv é o meu ganho A. Esse df dv é o A, né? É essa função aqui, é o A. Então, menos A dv1 dt grande. Essa é a segunda parcela. E na última parcela, nós temos o próprio V1 igual a zero. Então, posso juntar esses dois termos e vai dar 3 menos A. Então, isso aqui, ó, 3 menos A vezes dv1 dt ao quadrado. Como a gente quer encontrar uma forma semelhante do nosso polinômio de Van der Pol, vocês devem lembrar que o polinômio de Van der Pol era p ao quadrado menos epsilon p mais 1 igual a zero. Né? A gente já está quase nessa forma. A gente só precisa ter um valor de menos aqui. Então, a gente vai inverter. Vou botar o menos aqui. E aqui eu vou colocar a menos 3. Menos a menos 3. E é daqui que vem, né, essa escolha. Portanto, meu polinômio de Van der Pol será p ao quadrado menos epsilon. O mesmo polinômio, né? A gente forçou a situação para que a gente chegasse no mesmo polinômio. Dessa vez a gente nem precisou excluir aqui a parte de segundo grau, porque a gente já considerou essa função como sendo linear, né? Se a gente considerasse essa função como sendo de terceira ordem, aqui iria surgir o termo quadrático, que resultaria naquela aproximação que nós fizemos na última aula. Então, novamente, a gente vai obter as mesmas raízes a partir dessa equação normalizada. P1 e P2 são iguais a epsilon sobre 2 mais e menos j raiz de 1 menos epsilon sobre 2 ao quadrado. O que isso nos diz? Nos diz que, novamente, epsilon tem que estar entre 0 e 2 para que esse circuito oscile. Então, veja só, o que isso nos diz sobre o amplificador do oscilador? A é o ganho do oscilador, certo? Então, epsilon tem que estar entre 0 e 2. Ou seja, epsilon tem que estar entre 2 e 0. E a gente tem o valor de epsilon. Né? Epsilon é A menos 3.
Então a gente pode substituir aqui. A menos 3, 2. A gente pode jogar menos 3 em cada um dos lados, né, dessa equação. Menos 3A 2 menos... Aliás, eu tenho que jogar mais 3, né? Mais 3 para poder cancelar aqui no meio. E aqui fica A menos 3 mais 3. Então, o meu ganho A tem que estar entre 3 e 5. Certo? O meu ganho do amplificador operacional. Isso é bem interessante, né? Porque a gente tem agora um critério bem fixo de qual que deve ser aí o ganho do meu amplificador na malha de realimentação. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Eu vou parar por aqui, agradeço a presença de vocês nessa aula e encontro vocês na nossa aula síncrona, se é que você não já participou da aula síncrona antes de assistir essa aula, tá bom? Mas é isso, obrigado mais uma vez e até a próxima.